Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos. Estamos perto ali já de 82, vamos de passo em passo, tá? Conto com a colaboração de todos. Peço também que me sigam nas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo pra vocês. E editor, vamos pra cima, penúltimo vídeo do ano, né, dia 30 de dezembro, a gente segue aí a programação normal. Vai Corinthians, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, aqui é um canal sobre o Corinthians, um canal de futebol. E o assunto da semana não tem como, é o falecimento aí do Rei Pelé na tarde de ontem, tá? Dia 29 de dezembro aí de 2022. Aos 82 anos, Pelé faleceu no Albert Einstein, um hospital aqui do centro de São Paulo. O Pelé já vinha com algumas complicações, né, de saúde, ele lutava contra um câncer, tá? Já vinha de muitas cirurgias, e aí ontem tivemos aí o falecimento do Rei do futebol, tá? Essa é a grande verdade. A gente entra em muitos debates sobre Messi, Cristiano, o próprio Ronaldo Fenômeno, Maradona, mas nenhum desses se compara ao Pelé. O velório acontece na segunda-feira, tá? A partir das 10 da manhã. John, por que só na segunda? Porque muitas autoridades do futebol desejam vir para o Brasil, o próprio presidente da FIFA, tá? Quer estar presente aí na cerimônia, no velório dele e tudo mais. O enterro também acontece lá na cidade de Santos, o velório dentro da Vila Belmiro. E, cara, o que a gente for falar do Pelé aqui é muito pouco pela representatividade dele, por tudo que ele fez dentro dos campos, tá? Temos um pouco de resenha também, tá? É bom a gente contar. O pessoal que era amigo de infância do Pelé falava que ele era corintiano. Aí o Pelé, numa entrevista, falou, ó, quando eu jogava futebol de botão, eu jogava com o Corinthians. Saía gol, eu gritava, gol do Corinthians. E aí começaram a dizer que eu era corintiano, tá? Então tem essa resenha aí que o Pelé na infância era corintiano, infelizmente, né, veio a jogar no Santos, nosso grande rival. O Corinthians é o time que mais tomou gols do Pelé, tá? Isso é um fato, uma estatística aí já comprovada. Mas o que fica são essas memórias, tá? Essas lembranças aí do Pelé dentro de campo, do atleta que ele foi pela seleção brasileira, pela equipe do Santos, tá? Então, os nossos sentimentos, né? Principalmente a família dele e a todo fã de futebol, todo mundo que admira esse esporte. Ficou um pouco sentido aí com essa perda. Quero saber o comentário de vocês, qual a principal lembrança que vocês têm do Pelé. Eu, particularmente, obviamente, não assisti o Pelé jogar, né? Nasci em 99, mas assim, vi muitos vídeos, principalmente de seleção brasileira. E aí na hora que você pega, assistiu o documentário dele na Netflix, muito bom, tá? Você pega a situação dele nas Copas do Mundo, o único jogador tricampeão mundial. Pô, se a gente for falar aqui do Pelé, é piada, né? Mas enfim, deixo aqui a minha recordação ao rei do futebol. E aí, falando de Corinthians, hoje temos o último treino de 2022 da nossa equipe, tá? Amanhã os jogadores já estão de folga no domingo também, dia 1º, só retornam ao CT Joaquim Grava no dia 2 de janeiro, tá? Para dar continuidade à preparação para o início do Campeonato Paulista. A gente lembra que o Fernando Lázaro primeiramente comandou uma ativação dentro da academia, tá? Meio que um pré-treino. Depois fez um aquecimento com os jogadores no campo 3. Isso tudo do treinamento de ontem, tá? Depois comandou um trabalho de posicionamento tático e, por fim, bolas paradas ofensivas. A gente lembra que antes de ontem foram bolas paradas defensivas, ontem bolas paradas ofensivas. Hoje provavelmente deve ter treino de finalização, tá? Então ele vem mantendo aí essa periodicidade nos treinamentos e a gente segue a preparação para 2023. Quero saber como está a expectativa do torcedor para o primeiro jogo, a estreia dia 15 de janeiro contra a equipe do Red Bull Bragantino. Vamos falar de mercado da bola, minha família. O Matheus Alexandre, lateral direito, que até ontem pertencia ao Corinthians, assinou com a equipe do Cuiabá. E aí, primeiro eu vou contar um pouco da trajetória do Matheus Alexandre e depois explicar essa negociação. O
Corinthians, em 2019, chegou na Ponte Preta e falou, ó, gostei desse lateral direito, foi bem no Campeonato Paulista, tá comprado. R$800 mil. Aí teve mais luvas e tudo mais, deu quase R$1 milhão. Então vamos aí, pagou R$1 milhão, contratou o lateral direito Matheus Alexandre, destaque da Ponte Preta. Na época não tinha espaço para ele aqui no Corinthians, o Corinthians falou, ó, contratei o jogador, mas vou emprestar para o seu time. Tá? Ele continua jogando na Ponte. Ficou o fim de 2019, ficou o 2020 inteiro jogando pela Ponte Preta, time que ele já jogava. 2021, o Corinthians falou, ó, beleza, bacana a experiência aí que ele teve na Ponte, mas agora vou colocá-lo para jogar a Série A. Emprestou o atleta para o Coritiba. 2021, ficou o ano inteiro, atuou muito pouco. Quase não jogou pelo Coritiba. 2022, o Natanael, que era o lateral direito titular aí do Coritiba, teve uma lesão. O Matheus Alexandre assumiu a titularidade. Chegou a fazer aí 23 jogos como titular do Coxa. Então na reta final do Brasileirão ali, principalmente segundo turno, foi o titular do Coritiba. Então assim, teve uma experiência até que boa no Coritiba, Série A do Brasileirão. Fechou o empréstimo dele. Ficou aquela dúvida. Vai vir pro elenco do Corinthians? Vai ser negociado? Não vai? O que vai acontecer? O Corinthians falou, ó, vamos negociar. Negociou o jogador com o Cuiabá. Tá? Então, hoje o Matheus Alexandre já é jogador da equipe do Cuiabá. E o Corinthians vai receber um total R$0. Zero. Nada. Vai de graça para a equipe do Cuiabá. Tá? Então, o Corinthians rescindiu o contrato com o Matheus Alexandre para ele assinar em definitivo. Tá? Ele tinha mais um ano, ele tinha contrato até dezembro de 2023 com o Corinthians. Rescindiu o contrato, vai de graça para a equipe do Cuiabá e o Corinthians mantém 50% dos direitos econômicos. Caso o lateral direito aí de 23 anos tenha destaque no Cuiabá e seja vendido posteriormente, o Corinthians tem direito a 50% desse valor. Tá? Essa foi a negociação que a nossa diretoria fez. Por que já não vende o cara de uma vez? Já teve 2 anos a mais na Ponte, 2 anos no Coritiba, nunca jogou com a camisa do Corinthians e a gente rescinde de graça para ele jogar no Cuiabá. Essa é a situação aí do Matheus Alexandre. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que acharam desse modelo de negociação? Bom, agora vou trazer aqui uma contratação da nossa equipe, não desse ano, tá? Já antecipando até, mudando um pouco essa introdução. O Júnior Moraes foi contratado aí para ser uma sombra para o Jô, uma outra opção aí como centroavante para o Corinthians. O Jô vinha muito mal e nem assim o Júnior Moraes jogava. O Jô saiu do Corinthians e o Júnior Moraes continuou sendo banco. Ficou muito tempo no Corinthians o Roger Guedes jogando de camisa 9, que inclusive era uma grande polêmica. O Roger não pode ser o 9, não pode, tá? Muito por quê? Pelas lesões do Júnior Moraes e pelo problema que ele teve psicológico, tá? Isso a gente tem que pontuar também. Ele teve muitos problemas de lesões e também problemas psicológicos. Trauma pós-guerra que ele teve, que ele saiu meio que fugido, né, da guerra da Ucrânia, e chegou a comentar um pouco sobre isso. E aí, a temporada de 2022 pro Júnior Moraes foi, muito ruim. Muito ruim, tá? O gol que ele fez lá foi bater no pênalti numa disputa contra o Guarani. Que inclusive foi assim que ele chegou, na semana que ele chegou, né, no Corinthians. Então, chegou a criar uma expectativa positiva e tudo mais, e aí depois acabou, tá? Não foi bem. O Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do Júnior Moraes, tá? Informação aí do João Demori, um dos setoristas aí que acompanha o Corinthians. Por quê? Porque a Raposa só tem o Edu de centroavante. Então, na mesma situação do Corinthians quando trouxe o Júnior Moraes. Só tinha um centroavante, queria trazer outro nome aí para aquela briga de posição. Qual que é o problema? O
Cruzeiro gostou e tudo mais. Na hora que viu o salário do Júnior Moraes, falou, não tem condições. Não tem condições. O Júnior Moraes hoje recebe 550 mil reais por mês no Corinthians. O Cruzeiro olhou e falou, não, um jogador de 35 anos, que praticamente não jogou na temporada de 2022, ganhando $500 mil por mês, não. Recuou na negociação e encerrou as negociações com o Júnior Moraes. Ou seja, se ele tivesse um salário, sei lá, 150, 200 mil, talvez o Cruzeiro até negociasse com o jogador. Nesse valor, perdemos aí uma possível venda, tá, do Júnior Moraes. A nossa equipe médica, tá, principalmente nosso fisioterapeuta Bruno, chegou, deu uma entrevista e falou, ó, a minha meta para 2023 é recuperar o bom futebol do Júnior Moraes. Tá, ele falou, ó, nem vou acelerar o processo dele para 2022, ele podia até jogar as últimas rodadas. O nosso fisioterapeuta falou, ó, Bruno Maziotti falou, ó, não, segura, faz a pré-temporada, treina durante a Copa, para 2023 começar 100%. Vamos ver, né? Vamos ver aí, temos o Campeonato Paulista, algumas competições mata-mata aí, vamos precisar dessa rodagem do elenco. Quem sabe o Júnior Moraes dá uma resposta diferente para nossa torcida. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, ontem tivemos uma declaração do Coutinho nas redes sociais, tá? Do atleta, meio que dando uma resposta para a imprensa. E aí vou ler na íntegra para vocês e a gente debate um pouco. Nos últimos dias vi muitas notícias com meu nome, mas até aí tudo bem. O problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui para explicar. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e a minha família também. Meu único foco agora, que estou recuperado da lesão, é em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos. E aí eu vi muitos torcedores do Corinthians um pouco desesperados, um pouco com medo, e aí agora acabou a negociação. Rapaziada, a negociação continua. Continua do mesmo jeito. Qual que é a questão? Não pega bem pro Coutinho lá sair na imprensa que o jogador pediu para sair do clube. O jogador tá... Por quê? Porque a negociação dele com qualquer clube brasileiro ou com outro clube da Europa pode dar errado. E ele pode continuar no Aston Villa. Aí continua com qual clima? Sendo que ele tem contrato até 2026. Aí o cara, obviamente, chega na mídia e fala, ó, não pedi para sair, estou focado aqui, voltei agora de lesão e estou trabalhando. Ponto. Acabou. Foi isso que o Coutinho disse, tá? Ele continua a negociação, tá? Existe ainda o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro. Se tiver essa opção, ele pode escolher. Porque hoje no Aston Villa, o Coutinho não é prioridade. O Coutinho perdeu espaço no elenco do Aston Villa, tá? E aí, não preciso nem falar sobre essa questão de jogadores de futebol e o relacionamento com a mídia, com a imprensa. Um exemplo bem básico é o Vitor Pereira. Não, tô focado aqui, se eu não fechar com o Corinthians é porque eu vou cuidar da minha família. Vê a proposta, tchau. O que vale é a proposta, é dinheiro na mesa, tá? É o dinheiro na mesa. Então, assim, conheço bem pouco do Coutinho, tá? Nesse sentido, até para colocar algo assim. Mas, fato é, a negociação continua, o interesse do Corinthians continua e o interesse do empresário dele de trazê-lo para o Brasil continua. Ele, se tiver a oportunidade de fechar com o futebol brasileiro, o Corinthians comprovar, ó, temos condições de pagar o salário, o Aston Villa liberou, ele assina, tá? Porque é vantajoso para ele. Então, assim, não se assustem com essa declaração dele, as negociações seguem, o interesse do Corinthians segue, o interesse do Coutinho também segue em retornar ao futebol brasileiro. Ele só não pode chegar e falar, não, eu pedi para sair mesmo, não quero ficar aqui, o clima já acaba. Acaba. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão.
Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!